Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Estou feliz com sua participação em mais esse estudo da Bíblia. Para aqueles que começaram a ouvir o programa há pouco tempo, quero contar que começamos o estudo da Bíblia a partir do livro de Gênesis no Velho Testamento e hoje já estamos no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo. Aliás, estamos quase acabando mais esta divisão. Lembre-se que, desta vez, não estamos seguindo a mesma ordem em que as cartas foram escritas. Por isso, hoje falaremos sobre uma carta curta, mas muito interessante de Paulo para um homem rico e convertido, chamado Filemon. Depois voltaremos para a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Estamos quase concluindo o estudo das epístolas de Paulo. Filemon é a quarta carta de Paulo escrita da prisão. Como você verá nos próximos programas, a segunda carta de Paulo a Timóteo também foi escrita da prisão, o que totaliza 5. Apesar da carta de Paulo a Filemon ser uma carta mais curta, ela possui um conteúdo muito importante para aplicação, principalmente na área social. A razão de Paulo ter escrito esta carta foi a seguinte. Filemon era um gentil rico que vivia em Colossos. Parte da igreja de Colossos, para quem Paulo também escreveu uma carta, reunia-se na casa deste homem rico. Filemon era dono de um escravo chamado Onésimo. Onésimo significa útil, e talvez Filemon tenha lhe dado este nome porque ele fosse um escravo muito valioso. Aparentemente, Onésimo roubou o dinheiro do seu senhor Filemon e fugiu, tornando-se ao mesmo tempo fugitivo e ladrão. Mas quando Onésimo conheceu Paulo na cidade de Roma, converteu-se a Jesus Cristo. Ele nasceu de novo naquela prisão em Roma. Nascer de novo envolve arrependimento. E, para cada pessoa, o arrependimento implica em algo diferente. Para Onésimo, arrependimento significou ter de voltar para seu mestre Filemon e encarar as consequências. Deve ter sido isso que Paulo falou para ele. Mas diz também que enviaria uma carta, porque conhecia Filemon muito bem. Foi através de Paulo que Filemon se converteu. Por isso, Paulo escreveu esta carta pedindo por Onésimo, para que Filemon o recebesse de volta, não como um ladrão ou um escravo fugitivo, mas como um irmão em Cristo. Quando Onésimo voltou para seu senhor Filemon, levou consigo esta carta de Paulo. Onésimo tinha fugido como um escravo e ladrão e agora voltava como um nascido de novo, um seguidor de Jesus Cristo. Esta é a história da carta de Paulo a Filemon. Mas, quando começamos a lê-la, percebemos que, apesar de ser uma carta muito curta, possui um conteúdo prático-social muito importante com importantes implicações. Esta carta é uma obra-prima na questão da diplomacia. Paulo era um mestre em várias áreas. Ele nos deixou obras-primas nas áreas da teologia, teologia pastoral, ministerial e em muitas outras áreas. Agora iniciaremos o estudo de sua obra-prima na área da diplomacia, de ação social. Como já falei, alguns cristãos nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países das Américas foram donos de escravos. Alguns deles gostavam de encomendar sermões que falassem sobre o que a Bíblia ensina aos escravos, principalmente os textos de Colossenses e Efésios, em que o apóstolo Paulo fala para os escravos servirem a seus senhores como ao próprio Senhor Jesus Cristo. Também comentei que esses mesmos senhores de escravos não queriam que seus escravos lessem a carta de Paulo a Filemon. Esta carta de Paulo a Filemon foi muito importante nos Estados Unidos durante a Guerra Civil, que girou principalmente em torno da escravidão, porque nessa carta está implícito que somos todos um em Jesus Cristo. Em Cristo não existe a diferença entre homem e mulher, livre, escravo, grego ou judeu. Somos todos um em Cristo. Quando o escravo Onésimo nasceu de novo, toda a sua vida e os relacionamentos que tinha, inclusive o relacionamento com seu senhor Filemon, isso mudou também. Como seu senhor era um nascido de novo, as implicações sociais e as aplicações desta carta foram muito importantes. O relacionamento entre Filemon e seu escravo Onésimo mudou completamente. Esta carta tão curtinha é uma das cartas de maior impacto social que Paulo escreveu. Nessa leitura que faremos da carta que Paulo mandou através de Onésimo para Filemon, observe sua diplomacia e tato. Leia
E observe como Paulo abordou de maneira positiva um problema tão delicado. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e meu irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, provavelmente a mulher de Filemon, Arquipo, nosso companheiro de lutas, talvez o filho de Filemon e Áfia, e a igreja que se reúne com você em sua casa. É interessante que Paulo dirija a carta para toda a igreja que se reunia na casa de Filemon, porque Filemon ia tratar desse assunto com todos, não como um problema particular dele, mas um assunto a ser tratado com toda a igreja que se reunia na sua casa. E a saudação era sempre: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esta é a parte diplomática da carta. Ao observar o objetivo de Paulo ao escrevê-la, observe como é bonito o modo como ele trata do assunto. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Encontramos aqui a primeira aplicação. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Mais uma aplicação. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Agora Paulo começa a entrar no assunto propriamente dito. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Isso é tocante, não é? Ficou difícil para Filemon responder essa carta, não? Bom, Paulo continua. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Agora ele tem até uma pontada de humor. Ele antes era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. O nome Onésimo significava útil, por isso Paulo brinca com as palavras. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo valorizava a qualidade que Deus nos deu do livre-arbítrio. Vocês estão lembrados como ele enfatizou esta questão quando falou do sofrimento dos santos nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios? O ato de contribuir ou doar deve ser voluntário, conforme o coração. Deus ama o que dá com alegria. Um presente não deve ser dado sob coação. Isso era muito importante para Paulo. Paulo escreveu mais. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Observe como Paulo continua nesta aplicação. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Paulo se referiu ao fato de Filemon ter aceitado Jesus através de Paulo. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Observe como Paulo é positivo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Aqui Paulo está contando a Filemon que, como resultado de suas orações, ele seria solto da prisão em Roma, de onde estava escrevendo a carta. Epáfras. Epáfras foi pastor da igreja de Colossos, a igreja de Filemon. Então ele diz, Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês.
O ponto principal desta carta é que Paulo está dizendo a Filemon, o rico senhor de escravos, que Jesus transforma os homens e, quando isso acontece, ele também transforma a maneira como esta pessoa se relaciona com outros. Pense em como Jesus Cristo transformou a vida de Paulo. Paulo tinha sido um fariseu, um rabino, um zelote, e no seu zelo prendeu e levou à morte seguidores de Cristo. Pense em como Jesus Cristo transformou. Se não fosse assim, como um velho rabino fariseu como Paulo, que tinha sentado aos pés de Gamaliel, se relacionaria com um gentil como Filemon? Um judeu era proibido de visitar a casa de um não-judeu. Como então Paulo poderia se relacionar com Filemon se Cristo não tivesse transformado tanto um como o outro? Pior ainda, o que Paulo teria a ver com um escravo fugitivo feito Onésimo? Onésimo era um gentil, escravo, ladrão, fugitivo. O que um velho fariseu feito Paulo teria a ver com um homem feito Onésimo, se Cristo não o tivesse transformado? A principal aplicação e implicação desta carta está na vida de Filemon. Imagine quanto Jesus transformou sua vida. Nesta carta, o apóstolo Paulo está sugerindo que as mudanças que Jesus fez na vida de Filemon deveriam atingir o seu relacionamento com Onésimo, o escravo fugitivo. Depois pense em como Jesus transformou a vida de Onésimo. Ele era um ladrão e um escravo fugitivo. A pena para esses dois crimes era a morte. Ele tinha sido pego e seria morto, mas se converteu. E o apóstolo Paulo escreveu para seu senhor dizendo: quero que você o receba de volta. É claro que isso significava perdoar Onésimo e recebê-lo, não mais como um escravo fugitivo que deveria ser executado, não como um ladrão que deveria ir para a prisão. Ele queria que Filemon recebesse Onésimo como um irmão em Cristo. Isso não é demais? Ele tinha sido um escravo fugitivo, e Paulo diz: Filemon, receba-o como um irmão. Vocês não acham que se Paulo tivesse um filho mesmo, de sangue, Filemon receberia bem? Paulo escreveu: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Este é o amor de Cristo, o amor que transforma. Pense nisso e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.